compartilhar com vocês, vamos abrir a Bíblia. Em Atos, capítulo 20. Atos 20, do versículo 17 até o 24. Atos 20, 17 a 24. De Mileto mandou Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto judeus como aos gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer ali, senão que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, que ela é viva e eficaz. Que esses próximos minutos, Deus, que esses minutos possam estar falando nos nossos corações e aprendendo um pouquinho, Deus, e ter uma vida de apenas sendo testemunha do Senhor. Que cada um possa estar olhando, começando em mim também, Deus, que possamos olhar para nossas vidas, se realmente nós temos sido testemunha ao nosso redor. Porque não adianta, Deus, a gente fazer outras coisas, se nós não somos embaixadores do Senhor aqui. Isso que eu te peço e agradeço, em nome santo de Jesus, amém. Fazendo a vida valer a pena. Como ter uma vida de testemunho? Não adianta nada, igual eu falei, não adianta nada você fazer qualquer outra coisa, se sua vida não é uma vida de testemunho. E aqui nós podemos aprender algumas coisas com Paulo. Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, de perseguidor, passou a ser o quê? Perseguido. Uma pessoa que muitos teve dificuldade ainda de aceitar ele. Lá em Atos 9, por ali, o pessoal tentava falar assim, mas Paulo já se converteu? Será que ele não está enganando, não? E nós podemos ver que não, ele foi crescendo. Aí Atos 13, ele vai ser separado para fazer as viagens missionárias. E aqui ele está preparando, depois de fazer várias viagens missionárias, passar um tempo em Éfeso, e agora está a caminho de Jerusalém, ele para em Mileto e diz o seguinte: olha, me chama lá o pessoal lá de Éfeso, eu quero conversar com eles, chama a liderança ali que eu quero falar com eles umas coisas. Chega a liderança ali, e a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Irmãos, o Paulo está dizendo o seguinte: vocês sabem, eu vivi de uma maneira o quê? De testemunho do Senhor diante de vocês. Vocês podem olhar minha vida, e ele fala assim, vocês são meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala nos livros dele, nas cartas dele. Mas aqui ele está falando, olha, você sabe como eu vivi. Agora a pergunta que eu tenho é o seguinte: será que todo mundo sabe como que você vive no seu dia a dia aí? No seu trabalho, na sua andada, em qualquer lugar que você esteja? É interessante como o mundo é pequeno, gente. Eu saí daqui de São Paulo, estava lá no Piauí, e de repente conversando com uma pessoa, e essa pessoa, que era o suíço lá que toma conta, e de repente ele conhece toda parte da minha família,
E aí vai indo, vai lá, e de repente, várias pessoas que nós temos algo em comum, e de repente fica pensando, caramba, isso o nosso testemunho não é legal. Como que fica? E Paulo olhou assim e falou assim, gente, olha, vocês sabem como que eu vivi. Será que nós podemos fazer isso? Você chegar para a pessoa e falar, você sabe como que eu me vivi? Você sabe como que eu ando dia a dia? Você sabe o que eu tenho falado para vocês, tem sido testemunho do Senhor? Então, primeiro, temos que viver uma vida exemplar antes dos outros. As pessoas estão notando vocês. As pessoas olham para a gente. Sem querer, as pessoas estão falando da gente. E muitas vezes, uma coisa que você fala aqui, de repente, lá na frente a pessoa fala assim, você que falou para o fulano de tal isso? Que bom! Então, primeiro, gente, você quer ser um testemunho de Cristo? Viva uma vida exemplar antes dos outros. Paulo já falou isso, olha, você conhece a minha vida, você sabe como que eu tenho vivido, sabe o que eu fiz. Então eu tenho autoridade de poder falar aqui com vocês o que eu tenho que falar. Em segundo lugar, viver uma vida caracterizada com humildade e compaixão. Versículo 19a diz o seguinte, servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. A palavra está bem clara aqui. Olha, como que eu servi ao Senhor? Foi bom? Não, servi com lágrimas e com humildade. Humildade e lágrimas. A coisa mais triste é quando a pessoa começa a crescer em alguma coisa e ela começa a afastar das pessoas. Porque ela fala assim, eu sou melhor do que eles. Eu sou um bom evangelista, eu sou gostoso, eu sou a pessoa que não tem igual e aquela pessoa não merece estar comigo. E aqui está falando justamente o que, irmãos? Vocês conhecem a minha vida. Eu vivi a minha vida do Senhor, com humildade e com lágrimas. Será que Paulo chorou muito? Ele deve ter chorado bastante. Muitas vezes aquele jeito durão dele, que todo mundo acha, mas ele tinha um momento que ele estava chorando. Tinha um momento que ele estava olhando e falando assim, olha, como será que isso acontece? Será que o pessoal não me entende? E por que ele fala isso? Justamente na nossa próxima parte, que é o versículo, na parte B, que diz o quê? Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo está falando aqui, olha, porque eu estou assim com humildade lá, mas eu tenho sido o quê? Severamente o quê? Sendo conspirado por quem? Pelos judeus. Agora, quem que eram os judeus na vida de Paulo? Era o povo dele. Eram os amigos dele, pessoas da raça dele. Pessoas, e muitas vezes, eu estou falando agora como missionário, muitas vezes o que desanima a gente na caminhada missionária não são as pessoas, não são aquelas pessoas que estão influenciando, mas sim as pessoas que estão por trás. E muitas vezes está falando coisas, ou estão falando assim, não, lá não vai ser legal, lá não vai dar certo, aquilo ali não está legal. Eu tive uma oportunidade uma vez, a igreja aqui em Pinheiros, aqui pode, né? Aqui em Pinheiros, eu estive numa igreja que ali juntou mais ou menos umas 6, 7 igrejas juntos, e eu estava com o pastor James, que é o nosso presidente do Evangelismo Explosivo, dando aula, e é da denominação dele, e tinha mais ou menos 80 pessoas participando do workshop. No final do workshop, do nosso treinamento para poder do Evangelho em sua mão, alguns jovens, mais ou menos uns 30, falaram assim, nós queremos fazer uma saída lá para fora. Nós queremos ir lá e falar de Jesus, o que nós aprendemos aqui, colocar em prática logo agora. Falei, tem certeza? Tenho. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir em grupos aqui. Aí nós dividimos os grupos e eles foram embora, saíram para a rua. Naquele mesmo momento, eu e o pastor James fomos sentar com os pastores da igreja, tinha mais ou menos uns 6 pastores. E os pastores olharam para a gente e falaram assim, vocês não deveriam ter feito isso. O que vocês fizeram vai decepcionar as pessoas. Essa região de Pinheiros aqui é muito difícil. Essa região de Pinheiros aqui, o pessoal não aceita visita. Essa região de Pinheiros aqui, e não sei o quê, que não sei o quê.
E nós ficamos falando assim, olha, eles que pediram. Não, mas vocês não deveriam deixar. Enquanto estava acontecendo a reunião, começou a chegar o primeiro grupo. E o primeiro grupo falou assim, olha, nós saímos, já paramos a pessoa ali na esquina, ali, já falamos de Jesus, aquela pessoa já ficou interessada, já aceitou Jesus e quer vir no próximo culto com a gente. Pá! E foi vindo cada grupo. Naquele dia, gente, mais de 30 pessoas ouviram a palavra de Deus e pelo menos 15 tomaram decisão. E quem desanimou a gente? Foram pessoas próximas. Mas houve um problema, um porém. Na hora do relatório, aquela pessoa, aquele pastor que tinha falado o tempo todo, criticado o tempo todo, ele levantou e pediu desculpa. E disse, irmãos, eu quero pedir desculpa aqui, porque eu fui contra. Porque o homem aqui estava falando, e não o Espírito Santo através de mim. Porque para Deus tudo é possível. Muitas vezes vai ter isso, gente. Na nossa caminhada cristã, as pessoas vão desanimar você. Na nossa caminhada cristã, as pessoas vão criticar você. E Paulo passava por isso, por perseguição, pessoas querendo matar ele. Mas ele falou, vocês sabem disso. E chora, mas continue. E aí, continuando a palavra aqui, ele falou o seguinte, no próximo versículo, versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Paulo está falando o seguinte, olha, o que eu falei para vocês, valeu tudo. O que eu falei para vocês não é nada herético, não é nada errado. O que eu tenho ensinado para vocês é o crescimento. E eu fiz isso aqui não somente publicamente, igual eu estou falando aqui, mas também fui em casa falando sobre isso. E muitas vezes nós temos que fazer isso, nós temos que sair de casa em casa para poder falar sobre Jesus. O discipulado acontece ali dentro. Muitas vezes aqui na igreja, não dá. Uma coisa interessante aconteceu lá na igreja de Goiânia, onde meus pais trabalharam por 15 anos. Teve um senhor que era ex-juiz, que está aposentado, e ele construiu um prédio e deu um apartamento para cada filho. E ele falou assim, olha, o filho dele era o vice-presidente da igreja. Ele falou assim, olha, aqui, toda sexta-feira à noite, eu não vou na igreja, mas toda sexta-feira à noite eu quero que tenha um estudo aqui toda sexta. Toda sexta à noite, eu me lembro, indo lá, anos e anos e anos. Hoje, os netos estão tudo envolvidos na obra do Senhor. Tem uns que estão na missão Novas Tribos, tem outros que estão fazendo outras coisas, porque eles começaram a se envolver, mas nunca deixaram toda sexta-feira de ouvir a palavra de Deus. Casa em casa, se for preciso. E publicamente. Irmãos, nosso testemunho tem que ser geral. E como nós estamos na nossa casa? Será que nós tem sido um bom testemunho de Cristo ali? Será que as pessoas ao redor, nossos familiares, têm olhado para mim e falam assim, olha, eu quero ser igual a você. Porque você tem uma coisa diferente. Algo mudado. E eu volto àquela história que eu contei do meu último relatório, quando eu fui para Fiji. Quando um amigo olhou para aquele pastor, que muitos anos foi de balada, de bebidas, e depois de muitos anos sem se encontrar. Quando ele olhou e falou assim, eu quero aceitar Cristo, porque Samuel, eu vejo você que é uma pessoa diferente. E eu quero que você testemunhe Cristo lá para os nossos amigos também. A gente vai marcar para ir lá em casa, para você falar sobre Jesus para eles. Irmãos, casa em casa, publicamente, não deixar de falar de Cristo, que possa estar vivendo isso. E aí, continuando, o versículo 21 diz o seguinte, testifiquei tanto os judeus como os gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Viva uma vida que testemunha Jesus Cristo. Não testemunha o John, não testemunha o Bruno, não testemunha o Paulo, não testemunha o Fábio, mas testemunha Cristo através de nós.
Tem uma frase que a gente deixa lá no Evangelismo Explosivo que diz o seguinte: deixe Deus amar as pessoas através de você. Se a pessoa quer amar Cristo, como que ela vai ser? Como você quer mostrar? Através da minha vida. Paulo não deixava de testemunhar tanto para os judeus como também para gregos. Era o trabalho dele. Ele falou assim: eu não vou deixar de testemunhar. E vocês sabem disso. Vocês sabem que eu estou fazendo isso. E aí nós temos aqui o versículo 7, versículo 22, que diz o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber que me acontecerá ali. Aí tem a versão antiga, a versão que não é antiga, a atualizada, que alguns não gostam dessa versão, mas fala o quê? Agora contra a minha vontade, eu estou indo para onde? Agora contra a minha vontade estou indo para Jerusalém. Estou sendo mandado pelo Espírito Santo. Não estou com... E muitas vezes vai acontecer isso. Nós não estamos com vontade de fazer aquilo, mas o Espírito Santo falou que a gente tem que fazer. O que nós temos que fazer? Fazer. Muitas coisas que a gente não quer fazer. Você acha que é gostoso? Você acha que é bom vir todo domingo? Será que é bom participar de todas as coisas? Será que é bom, algumas vezes, ter alguns grupos? Será que está legal lá? Mas nós temos que fazer. Temos que obedecer ao Espírito Santo, mesmo muitas vezes contra a nossa vontade. E aqui Paulo está falando: olha, contra a minha vontade, mas compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. E ele continua falando o seguinte: olha, não sei, agora, sem saber o que vai acontecer ali. Ele sabia que prisões podia vir. Mas ele disse uma coisa, que é o versículo 23. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Mas não importa. Eu vou andar aqui em toda a cidade, mas até eu chegar lá, todos os lugares que eu passar, não importa a situação, eu vou falar sobre Jesus. Achei interessante uma vez um dos nossos vice-presidentes, e ele viaja bastante tanto ao mundo, todas essas coisas, esses lugares, e ele, para testemunhar de Cristo, ele perguntava: o que você faz? Geralmente a pessoa num avião, você está andando, ou está andando em qualquer lugar, a pessoa justamente pergunta: o que você faz? E ele falou assim: olha, eu trabalho com investimento. Investimento? O que você faz? Eu invisto em pessoas para poder falar sobre Jesus. Eu trabalho com comunicação. O que você faz? Eu comunico Cristo para as pessoas. Irmãos, é uma coisa... E eu fiz isso 2 ou 3 vezes e foi tremendo, que a pessoa olhou para minha cara: é isso? Eu falei: é isso. Então me explica isso. E muitas vezes eu falo assim: será que dá certo? Vamos tentar. E foi gostoso ali na parte não nesse aqui, mas lá nos Ribeirinhos, o rapaz das pessoas que ganhou uma pessoa para Cristo, aquela semana, ele levantou e falou assim: meu testemunho é esse, gente. Já faz anos que eu estou orando para que Deus possa me dar a oportunidade de falar sobre Jesus para alguém, e essa pessoa aceitar Jesus, receber Jesus através de mim. E hoje aconteceu isso. E eu estou muito feliz. Demorou anos, mas eu posso falar que eu levei uma pessoa sozinho para Cristo. E é tão gostoso ouvir esse testemunho. Irmãos, nós temos que testemunhar Cristo, vai onde que for, qualquer lugar, não importa, nós temos que falar sobre Jesus. E para terminar, versículo 24. Versículo 24 diz o seguinte: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério do Senhor Jesus, me confiou, de testemunhar o Evangelho de Cristo. No fim da sua carreira, no fim dos seus dias, o que você vai testemunhar? Paulo falou assim: olha, eu sei que prisões estão vindo, e mesmo ele sendo preso, ele continuou falando sobre Jesus ali dentro, continuou testemunhando de Cristo, mas ele falou assim: olha, está vindo prisões, mas eu não vou deixar de testemunhar Cristo. Como nós estamos testemunhando? Será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Nós temos aqui o exemplo de Paulo fazendo isso.
Talvez você tenha uma pessoa na sua vida, uma pessoa que é um exemplo para você, e fala assim, aquela pessoa é uma pessoa testemunha na minha vida. Eu tenho. Eu falo que uma das pessoas que me levaram a poder estar no ministério hoje, não é meu pai, e sim minha avó. Eu já comentei isso muitas vezes. A minha avó chegou no Brasil em 1937 como missionária, entre os índios nambiquaras, e ela saía da sua terra para chegar aqui no Brasil, andar até um certo ponto, depois andar 15 dias a cavalo para poder chegar até o local onde que eles iam, as aldeias que eles iam ministrar. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles vieram por trás, eles vieram até pelo Chile, em navio cargueiro, para poder estar aqui. Ela queria testemunhar de Cristo. Em 1954, quando eles estavam em outro ministério, já nesse lugar de Cádiz Barneia, onde que eu estou indo, para falar com os índios ali, naquela tribo indígenas, Instituto Indígena, ela teve pólio na perna esquerda, e ela não poderia andar mais. Foi para os Estados Unidos, voltou lá, os médicos falaram assim, você não tem mais jeito. Você vai ter que ficar por aqui, fazer o trabalho aqui, porque você não vai voltar mais. Ela falou assim, você duvida? 2 anos depois, estava de volta ao Brasil. Em 1969, meu avô começou a ter o primeiro sintoma de Alzheimer. Eu nunca conheci meu avô bem. Ela cuidou do meu avô naquela cadeira de roda. Começamos o trabalho lá em Araçatuba com meus pais. Ela tomava conta de 7 escolas dominicais, ela tinha todo o material pronto, todo domingo de manhã, para aqueles 7 locais. Uma pessoa que você precisava de alguma coisa, departamento infantil, olha, eu estou precisando falar sobre mulheres da Bíblia. Você chegava de manhã lá e pedia para ela, à tarde já estava todo o material pronto para você. Dava 3 aulas no seminário. E quando você perguntava para ela, o que é? Quando você vai se aposentar, avó? Essa aí é a palavra suja, que o cristão tem que testemunhar até o final da vida. Com seus 90 anos, ela parou de dar aula no seminário, porque ela não conseguia mais. Mas ainda o pessoal ia lá para orar junto com ela. Pessoas que testemunharam no dia da sua morte, no dia do seu velório, nós fizemos velório lá, pessoas que subiram e falaram assim, olha, a dona Ruth foi uma pessoa que, se não fosse por ela, eu não estaria no ministério aqui hoje. As ofertas que ela mandava para a gente, o cuidado que ela tinha na hora das aulas, tinha uma criança pequena, ela cuidou dos meus filhos quando era pequeno, para que eu possa ter aula. Então, pessoas que você, que foram testemunha viva para você. E Paulo aqui está falando assim, olha, eu quero testemunhar até o final. E foi justamente isso que ela fez, testemunhar até o final. E o que eu quero colocar aqui? Apenas testemunha. O primeiro passo que nós temos que fazer, independente que seja, nós devemos ser testemunha de Cristo. Nós temos que ser testemunha. Não adianta você vir à igreja, não adianta você ouvir a pregação, não adianta você ouvir falar sobre a história de Paulo, não adianta eu colocar o relatório, eu fazer tudo isso aqui, se nós não estamos sendo testemunha de Cristo. Todo mundo conhecendo quem você é. Como ela dizia, uma pessoa sem Cristo é um campo missionário. Uma pessoa com Cristo é um missionário. Se a pessoa não tem Cristo, ela é o que é meu? É meu campo missionário, que eu tenho que trabalhar. Se eu estou com Cristo, eu sou o quê? Missionário. É isso que nós devemos ser. As outras coisas vão sendo acrescentadas. As outras coisas vêm vindo. Vai acontecendo. Mas primeiramente, nós temos que ser testemunho de Cristo. E essa noite, meu desafio é esse. É que nós possamos ser, olhando para a vida de Paulo, como testemunho, ele sabendo que as coisas viriam, nós sabemos que veio, porque nós conhecemos o final da história. Ele foi morto, mas ele nunca deixou de falar de Cristo. Que possamos olhar para a nossa vida e falar, será que eu estou sendo um testemunho de Cristo? E a pergunta é, de 1 a 10, que nota você daria para você hoje? Onde você está? Não estou falando de ontem, talvez ontem estava até melhor, mas de hoje. Se Deus olhar para você, se você tivesse que olhar hoje, como está a sua vida de 1 a 10? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Olhando pela vida de Paulo, e como ele mesmo disse, vocês sabem do modo que eu vivi e vivo. E tem sido um grande testemunho para vocês. Que hoje, cada um de nós aqui,
cada pessoa está participando, possa estar olhando para o seu próximo e falando: olha, você sabe do modo que eu vivo, porque eu tenho testificado Cristo em mim e tenho use-nos, Deus, para começar a fazer uma grande obra nesse bairro e nesse país. No nome santo de Jesus. Amém.